Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa falando de Vale Tudo aqui no canal Reality Novelas. E hoje, sexta-feira, dia 1º de agosto, finalzão de semana começando, né? Eu não poderia deixar de passar por aqui para te trazer muitas novidades do que irá ao ar nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, tá? Vai ter aí, a gente vai comentar sobre os catiripapos, né? Que a Eunice, mãe da Fernanda, vai dar na Odete Roitman, ela vai dar um cala-boca na Odete Roitman, tá? E isso vai começar na noite de hoje ainda. Vou te contar também sobre a carnificina articulada por Maria de Fátima nos próximos capítulos, mais adiante. Vou te contar ainda a questão da Odete acusar o Ivan do cometimento de crime, isso porque ela tá ali firme no propósito de reaproximar o Ivan com a Heleninha, quer que ele volte para casa, tá? Ela inclusive conclamou a Celina para que se junta a ela de forma a levar o Ivan de volta para casa, trazer o Ivan de volta para a mansão lá da Celina, para ficar com a Helena. A Celina até passou ali um vexame, porque foi cobrar satisfações da Raquel, sugerindo que a Raquel estava entrando no meio do relacionamento do Ivan com a Heleninha, e a Raquel deu um cala-boca na Celina, falou que ela nunca se envolveu com homem casado, que é justamente para evitar esse tipo de cobrança na frente dela, né? Ela ainda disse que quem entrou no meio do relacionamento dela com o Ivan foi a Heleninha, é verdade. A Heleninha sabia que o Ivan estava com a Raquel, mas ela ficou deslumbrada com ele, e até por isso a mãe investiu também nesse romance dela com o Ivan, né? Heleninha que tem sido vista aí pelo público como uma mulher extremamente matura, mimada, enfim, elitista, cheia de vontades. E aí foi feito isso, a Raquel deu um passa fora na Celina, ficou um climão entre elas, né, no capítulo de ontem. E aí, gente, a Odete Roitman não vai abrir mão, né, não vai permitir que o Ivan se afaste da Heleninha, como ele já planejou e já decretou para Raquel que ele está separado, tá? A Odete Roitman não vai se calar e vai acusar o Ivan de ter cometido crime. Além disso, nós vamos comentar aqui com vocês também no capítulo de hoje, no programa de hoje, tá? Sobre o dilema que a Odete vai sofrer no final da semana, daqui do mês de agosto, tá? Na última semana do mês de agosto está programado para ir ao ar toda uma recapitulação do que aconteceu no acidente do Leonardo, que vitimou o Leonardo. Muita gente aqui perguntou, quando eu publiquei esse vídeo, bem aqui, ó, que você está olhando. Então, muita gente perguntou se o fato da Celina ser a mãe biológica do Leonardo, havendo esse desdobramento na trama, se ainda assim o Afonso apresentaria a leucemia. Porque todo mundo entendeu, e é verdade, que o Leonardo será ali um potencial doador de medula óssea para a cura do Afonso. Então, muita gente entendeu assim, mas se eles não são irmãos de fato, não são irmãos biológicos, será que vai fazer sentido sustentar a doença do Afonso, né? Ser mantida a leucemia do Afonso? Eu vou te contar em detalhes isso ainda aqui nesse programa hoje. Então, não sai daí não, mas eu quero te fazer um convite. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative as notificações, porque diariamente eu estou por aqui te trazendo muitas novidades do que irá ao ar na novela Vale Tudo, também fazendo comentários, críticas, trocando ideias aqui com vocês sobre a novela, né? E, se possível, dê seu like, seu hype nessa publicação, compartilha com quem é noveleiro e noveleira assim como a gente, para fazer o nosso canal, nossa comunidade de noveleiros, que mais do que um canal, aqui é uma comunidade de noveleiros crescer, né? Gente, eu quero aproveitar aqui, antes da gente entrar no cerne da questão aqui na nossa pauta, quero agradecer do fundo do coração toda a força que vocês estão dando aqui, os comentários que vocês fazem, os elogios, a força. Enfim, quero agradecer porque eu fico muito feliz realmente de saber que o trabalho está atingindo vocês, que vocês estão gostando. E, claro, as críticas também são recebidas, né? Sempre que uma crítica construtiva é dada, a gente procura analisar e melhorar. Então, muito obrigada mesmo pela participação de vocês aqui no canal, pela interação. E é isso que eu busco. Busco mais do que fazer o programa, busca criar esse laço com a gente. Eu já me sinto amiga de muitos de vocês aqui que estão sempre comentando, trocando ideias comigo aqui nos comentários dos vídeos. Então, muito obrigada pelo carinho, tá? Sou muito grata por tudo, porque vocês estão aí
de certa forma, promovendo diretamente o canal, tá bom? Vamos lá, gente. Agora vamos falar aqui da pauta, que eu sei que vocês querem saber as novidades, né? Primeiro vamos falar da briga da Odete com a Eunice. Bom, a Odete, ela acha que ela manda em tudo, em todos, que a lei que vigora é a lei do dinheiro. Ela compra, literalmente, ela compra todo mundo. Ela acha que ela pode comprar todo mundo. Ela deu um carro para o Walter porque ele estava falando de se apaixonar, de ficarem juntos. Ela falou que não gosta dessas demonstrações de afeto. Ela realmente trata o ser humano como coisa, tá? Isso se aplica ao casamento da Heleninha com o Ivan, a relação dela com o Walter, a forma como ela trata as pessoas de maneira geral, né? Ela se reporta ao povo brasileiro de uma forma a menosprezar os brasileiros, né? O Brasil, ela é uma anárquica, né? Ela faz uma anarquia geral. Então, é uma anarquista, né? Ela é uma anarquista. Então, eu acho que a Odete, ela não tem limites em relação a lidar com o ser humano. E o que ela vai fazer? A Fernanda, a namoradinha do Thiago, vai ter ali um encontro com a família Reutemann e a Odete vai dar um jeito de falar para a menina, tá? Em off, obviamente, sem que o Thiago saiba, vai querer subornar a Fernanda, vai oferecer 100 mil reais para que a Fernanda termine com o Thiago. E a Fernanda vai ficar extremamente ofendida, porque parece ali que a pessoa pode comprar a vontade dela, que ela é um nada, né? E, de fato, a impressão que dá é isso, que a Odete acha que ninguém vale nada. E aí a Fernanda vai sair de lá da mansão dos Reutemann muito ofendida, vai comentar, a mansão da Celina, né? Os Reutemann moram lá. Vai falar com a mãe dela, com a Eunice não vai deixar barato e vai tirar satisfações com a Odete, tá? E nessa, dela tirar satisfações com a Odete, essa cena vai ao ar ainda hoje à noite. Nessa dela tirar satisfações com a Odete, ela vai dizer poucas e boas para a Odete, dentre outras coisas, vai dizer que a Odete é uma racista e vai partir para cima da Odete, tá? Vai botar a Odete no seu devido lugar. A Odete, que não é de ficar calada, a gente sabe disso, vai dizer para a Eunice que agora tudo é humilhação para essas pessoas. Até na hora dela revidar, ela tenta diminuir ainda mais as pessoas, né? Ela tenta colocar as pessoas em um lugar cada vez mais pequeno, mais diminuto, tá? E aí não vai prestar, tá, gente? Vai ter um entreveiro de verdade entre Eunice e Odete. E tomara que a Eunice coloque a Odete no seu devido lugar. O que vocês estão achando dessa Odete Reutemann? Gente, não é à toa que a Thaís Araújo fez um comentário que é muito estranho nos dias de hoje, as pessoas admirarem, idolatrarem a personagem Odete Reutemann, né? Porque a Odete, ainda que a Manuela Dias tenha tentado dar um contorno ali mais humano, de uma Odete menos ruim do que foi lá na versão original de Vale Tudo em 1988, a Odete continua sendo um ser humano horrível, que menospreza todo mundo, que não gosta de ninguém. Ou se gosta, ela sempre quer dominar, ela não sabe o que é uma relação de paridade, de igualdade, ela quer sempre dominar, colocar as pessoas abaixo dela, entendeu? E aí, realmente fica estranho, ela tem falas problemáticas, ela menospreza todo mundo, ela vai ter aquela briga com a Raquel futuramente sobre a venda da Paladar para ela, né? Que a Celina vai vender para ela a parte dela na Paladar, porque vai ser compelida a isso, obrigada a isso. Vai ter uma chantagem ali da Odete. E o que vai acontecer? Ela vai dizer para a Raquel que pessoas como a Raquel têm que sair pela porta dos fundos do prédio que ela está, porque ela não sabe nem se eles aceitam pessoas como ela ali. Então, a Raquel também vai cair em cima dela, falando que ela é uma racista e tudo. Então, a Odete, ela tem posicionamentos e falas problemáticas, ainda que nessa versão ela esteja mais branda, mas ela continua sendo um ser humano horrível. E o fato do público ter se identificado com ela, ou estar idolatrando a personagem, não é nem a Débora, tá? A Débora Bloch, mas a Odete. Então, realmente causa uma estranheza sobre os nossos princípios, né? Onde estamos e tal. Mas eu acho que isso é uma reação do público por conta da insatisfação com tantas mudanças no roteiro original de Vale Tudo, né? Mas vale a pena a gente repensar, né? E não idolatrar esse tipo de pessoa como a Odete Reutemann, porque ela é muito ruim, gente. Ela é ruim de verdade. O que vocês estão achando? Vocês estão gostando demais assim da Odete? Virou ídolo de vocês? Acho que não, né?
Me digam aqui, olha, minha não virou não, tá? Embora ela faça algumas pontuações bem pertinentes. Por exemplo, quando ela chamou a atenção do Ivan sobre a falta de responsabilidade afetiva do Ivan com a Leninha, o que eu acho que é uma grande verdade. Teve muita gente aqui que até ficou chocado que eu falei que o Ivan é um dos grandes canalhas da novela, tá? Porque antigamente o pessoal com aquele machismo exacerbado passava a mão nas atitudes do Ivan, que ele traiu as duas mulheres, né? Ele, inclusive, quando ele começou a se envolver com a Heleninha, ele tentava ali meio que esconder a Raquel, deixar a Raquel quietinha, porque ele não queria que a Heleninha soubesse de fato que ele era casado, morava ali com a Raquel, tá? Então, eu não acho o Ivan um santo, acho que ele casou com a Heleninha, foi um grande irresponsável, porque agora ele quer terminar, mal começou o casamento com a mulher, sabe que a mulher é uma alcoolista em tratamento, então eu acho que faltou realmente responsabilidade afetiva para ele, e eu acho que quando se falta responsabilidade afetiva para uma pessoa é de uma canalice imensa. Claro que Olavo, César são canalhas em outros sentidos, tá? A desonestidade deles vai para vários lados, mas eu acho que a falta de honestidade nos relacionamentos afetivos é algo muito sério e que merece ser ponderado. A gente não pode passar a mão na cabeça, não, tá? Acho que ele é um grande canalha, sim, na novela, tá? O Ivan, para mim, não presta. Nem na versão original, nem nessa. Bom, então, o que vai acontecer? A Eunice vai se zangar com a Odete e nós vamos esperar para ver muita coisa aí que vem pela frente. Fora isso, gente, o que vai vir pela frente ainda? Vai ser aí a grande violência sofrida pelo Thiago por conta da bebedeira da Heleninha. Porque a Heleninha, ela tá indo ladeira abaixo, né? Desde que ela casou com o Ivan no exterior, voltou para o Brasil, ela com esse ciúme, essa insegurança, né, em relação a Raquel, porque no fundo, a gente que é mulher, a gente sente, né? Quando a pessoa que está com a gente não gosta de fato, né, não corresponde, às vezes até gosta, mas não corresponde na mesma proporção, a pessoa percebe, seja mulher, seja homem, as pessoas percebem. O que acontece é que às vezes as pessoas tentam mascarar isso, tentam não ver, né, mas o que o outro dá sinal, seja mulher ou homem, os sinais vêm. E o que acontece? Ela está sempre muito insegura, muito fragilizada. E daí, ela fica sempre tentando culpar a Raquel por tudo e, como não consegue resolver a vida dela, ela vai afundando cada vez mais no álcool. A Heleninha, que essa semana veio aí de uma série de recaídas no alcoolismo, né? Ela não conseguiu ainda superar isso, mesmo com o tratamento que a mãe paga. A Odete já até questionou a doutora Ana. Então, aí... o que vai acontecer? O Thiago, que também essa semana ali num esforço enorme com a Celina, com o Eugênio, com a Marieta, tentaram esvaziar as garrafas de uísque da Heleninha, colocar chá, para ver se a Heleninha, nessas recaídas dela, não se embriagava novamente. O que vai acontecer? Ele vai ver que a mãe não deu jeito. Né? Ele conseguiu, num primeiro momento, frear uma recaída da mãe. Heleninha ficou chateadíssima, revoltadíssima, que botaram chá nas garrafas de uísque dela, mas ela vai continuar tendo recaídas, até porque o Ivan está firme no propósito de não voltar para casa e de não continuar casado com a Heleninha. Então ela vai ali numa linha mesmo de decair cada vez mais. E o Thiago, revoltado com essa situação da mãe, vai achar por bem, então, já que ele não consegue vencer, vai se unir a ela. E aí ele vai se embriagar propositalmente, né? Vai ficar embriagado e nessa ele vai para a rua sozinho. E se perde ali pelas ruas do Rio de Janeiro, aqui do Rio de Janeiro, vai ser abordado por bandidos, além de ser assaltado, vai ser brutalmente espancado, gente. Isso tudo porque o garoto estava tentando ali meio que um grito de socorro para a mãe, para dizer para ela que isso o afeta diretamente. Infelizmente, o alcoolismo é uma doença, tem que ser visto como uma doença e afeta a família inteira, não afeta só o doente, afeta todos que estão ao redor. No caso da Heleninha, afeta ela, afetou o casamento dela com o Marco Aurélio, agora com o Ivan. Então, suas relações afetivas, né, amorosas, são sempre muito afetadas pelo vício, né, pela doença, e também afeta as relações dela com o filho, com a mãe, com a tia, com o irmão, com todo mundo. Né? Isso é muito problemático realmente na vida de qualquer pessoa. Mas o grande problema da Helena
da Heleninha em Vale Tudo é que aparentemente ela não aceita que ela é uma dependente em álcool, né? Que ela é uma alcoolista em tratamento, que ela não pode dar o primeiro gole. E isso ficou muito claro quando ela foi lá para a Vila Isabel, que ela desafiou a Raquel em uma roda de samba, lembra? Então, ela primeiro tomou uma dose de cachaça que o garçom tinha colocado em cima da mesa, depois ela foi lá para frente do palco desafiar a Raquel. Naquela ocasião, o Tiago percebeu que a mãe estava alcoolizada, ela ainda tentou disfarçar, depois na terapia ela confessou para a doutora Ana que ela fez aquilo para ela poder se soltar um pouco, que ela acha que foi um efeito positivo do álcool naquele momento, que ela ficou mais solta, conseguiu ir lá dar o show dela, desafiar a Raquel. E aí fica aquela questão, né? Ela não pode tomar o primeiro gole. Para o alcoolista, o primeiro gole não é sequer uma possibilidade. Não é algo que pode dizer assim, não, mas eu estou bebendo socialmente. Não existe isso para um alcoolista, em tratamento ou não pode, né? Em tratamento porque, no caso do tratamento, o próprio psicólogo que acompanha tenta esclarecer isso, né? Os grupos de apoio também, como Alcoólicos Anônimos. Então, fica bastante complicado essa visão da Heleninha de que ela pode, de vez em quando, socialmente, tomar uma dose. E ela só vai melhorar disso depois que houver esse ponto de ruptura com a agressão sofrida pelo Tiago, porque ele vai ser encontrado desacordado, vai ser levado para o hospital e quando a Heleninha souber que o filho está hospitalizado todo arrebentado, ela vai entrar em neura, vai ficar desesperada e mais uma vez ela vai voltar para aquela espiral de se culpar, né? A culpa, o arrependimento, por que eu não ouvi meu filho, por que eu não fiz diferente, e vai se conscientizar que o álcool está acabando com a vida dela e com todas as relações ao redor dela, tá? E aí, a partir disso, talvez comece aí uma jornada de redenção da Heleninha na busca da sua recuperação de fato, né? Se vendo como uma dependente em álcool, como uma alcoolista em tratamento que não pode tomar a primeira dose, tá? Então, promete aí muita emoção. Essa cena do Tiago sendo agredido vai ser muito forte, tá? E esse acontecimento vai ser bem emblemático na trama, talvez na busca da sua jornada de redenção por Heleninha, né? Da jornada de redenção de Heleninha. Bom, gente, além disso, tá? Nos próximos capítulos, a gente também vai ver aí a Odete Roitman seguindo firme no seu propósito de unir novamente o Ivan com a Heleninha, ela que já subornou ali o Luciano, como eu disse, a linguagem dela é essa linguagem, qual é o seu preço, quanto é que eu pago, se ela quiser muito alguma coisa, ela acha que pode ser dela, não existe o não no vocabulário da Odete Roitman, ela subornou o Luciano, prometendo o quê? Uma promoção para ele, obviamente com a promoção vem um salário melhor, né? Prometeu destaque, né, prestígio, projeção profissional e também financeira. E o Luciano se deixou levar, traiu o Ivan, porque ele ali é amigo do Ivan desde que o Ivan ingressou na empresa. O Ivan subiu, levou o Luciano com ele, cedeu o apartamento que ele morava com o Rubinho para que o Luciano pudesse morar, né? O Luciano que agora tem enfrentado problemas sérios com a saúde do pai dele, ele precisa ajudar, está muito onerado no momento. A Odete se oportunizou de tudo isso e falou para o Luciano que queria as fotos do Ivan com a Raquel, quer dizer, ela queria a prova da infidelidade do Ivan, que até agora não ocorreu, né? E aí, o que aconteceu? O Luciano fez as fotos mais íntimas ali do Ivan, muito próximo da Raquel naquela conferência, que a Raquel foi por sugestão do Bartolomeu, né? Porque ela ingressou nesse ramo da aviação civil, era uma conferência importante para a aviação civil. O Ivan foi representando a TCA a pedido do Marco Aurélio, então não havia ali um conluio, uma combinação entre eles dois. Eles se encontraram de fato por acaso no evento e nesse momento, como existe ainda um sentimento da parte dos dois, eles tiveram uma aproximação ali, nem chegou a rolar um beijo de fato, rolou um quase beijo. E foi nesse contexto que o Luciano fez as fotos do Ivan, levou para a Odete Roitman e levou também uma informação importantíssima que o Ivan deixou escapar para o Luciano depois que a Raquel resolveu abrir para ele, Ivan,
né? Raquel contou para Ivan que ela tinha encampado a Snackfly, que é a empresa que fornece as comidas, né, as refeições nos voos da TCA. Ele comentou isso eufórico para o Luciano, e o Luciano, além de levar as fotos, né, da proximidade do Ivan com a Raquel nesse tal desse evento, aproveitou e acabou contando para a Odete Roitman que a Raquel encampou a Snackfly, e a Odete ficou possessa, ficou pistolada, foi cobrar satisfações do Marco Aurélio, disse que não queria essa empresa trabalhando com a empresa dela, né, promovendo a Raquel, porque é algo que tem incomodado demais a Odete, o fato da Raquel ter tido essa ascensão profissional e financeira, né? Ela, de fato, cresceu, isso incomoda bastante a Odete Roitman, ela pressionou o Marco Aurélio, e nesse contexto, a Odete, então, resolveu agora acusar o Ivan de crime, dizendo que o Ivan simplesmente forneceu dados sigilosos e informações privilegiadas para Raquel, para a amante dele. Então, ela está jogando duas situações que nada tem a ver com o Ivan nas costas dele e juntando provas contra ele, provas essas que foram ali colhidas de uma maneira muito amadora e que não representam de fato a verdade. Vai rolar um clima entre o Ivan e a Raquel, vai rolar, a gente sabe disso, né? Já foi divulgado, mas nesse momento até então não tinha rolado nada mais sério entre os dois, tá? Eles ainda estavam ali só naquela reaproximação, mas ainda não tinha rolado de fato nada, nenhum caso, nenhuma fé entre os dois depois da separação deles e do casamento do Ivan com a Heleninha. Mas a gente sabe que vai rolar, e a Odete já a partir de agora está ameaçando o Ivan com a multa de R$300 mil que ele assinou no contrato pré-nupcial, quando do casamento com a Heleninha, ele assinou e se comprometeu com isso, que em caso de infidelidade, né, ele pagaria essa multa de R$300 mil, e por isso ela quis as provas, né, ela quis a prova do fato, ele não podia nem se separar da Heleninha num determinado período de tempo, então ela vai fazer isso, vai querer aplicar a multa de R$300 mil ou ameaçá-lo. Ela está querendo mesmo ameaçar o Ivan e coagi-lo a voltar para a Heleninha. E aí vai aproveitar e vai agora acusar o Ivan desse crime, quando, na verdade, quem está por trás do que se poderia vislumbrar como uma espionagem, né, seria a própria Celina, né, a irmã da Odete, que foi quem repassou as informações para Raquel, em off ali, ela falou, a empresa fez muita bobagem, vai ser cortada e tal, que tal se a gente pegasse essa oportunidade? O difícil é convencer a Odete que não foi o Ivan que repassou essas informações privilegiadas para Raquel. Isso porque foi algo que foi tomado ali, uma decisão muito rápida, e foi um movimento muito rápido, né, para a encampação da Snackfly. Tanto é que quando o Ivan disse ontem para o Marco Aurélio que ele sequer sabia dessa transação, ele ficou sabendo recentemente pela Raquel, depois que o negócio já estava celebrado, que ela já estava indo até para a conferência em razão disso, o Mário Sérgio e o próprio Marco Aurélio até riram. O Mário Sérgio falou assim, vai convencer a Odete disso, que você não teve nada a ver. Muito difícil, né? Porque ninguém vai imaginar que a Celina está por trás disso. Então, a Odete vai resolver colocar isso na conta do Ivan e, com base nisso, mais um motivo para ela chantagear o Ivan a voltar para a Heleninha. Ela que não sabe receber um não, tá? Outra situação, gente, que também está vindo aí pela frente, tá? É da dona Maria de Fátima. Maria de Fátima, que vai ali arquitetar todo um plano. Quando ela descobrir que a Solange está grávida de gêmeos, ela não vai pensar duas vezes e vai arquitetar um plano para matar a Solange e os bebês, tá? Como é que ela vai pensar nisso? Ela vai querer... A gente sabe que a Solange é diabética, toma insulina. A Maria de Fátima vai fazer o quê? Ela vai querer trocar ali os frascos de insulina da Solange por alguma coisa adulterada, que não vai surtir o menor efeito na Solange, e com isso levar a Solange, né, a uma tragédia, perder os bebês, morrer e tal. Ela não está nem aí para isso. O que ela quer é tirar a Solange do caminho, porque ela sabe que os gêmeos são do Afonso, né, os filhos da Solange. E aí o que vai acontecer? Ela vai dizer depois para o César
César, que na última hora ela não conseguiu, porque ela lembrou dos bebês. Maria de Fátima foi boa em algum momento. Ela lembrou dos bebês e, por isso, ela não conseguiu levar a cabo o seu intento, não conseguiu consumar aí o crime, tá? Vai ficar só na ordem ali, na esfera das ideias. Ela não vai conseguir levar a cabo a sua ideia porque ela vai pensar nos bebês. Ainda bem, né? Mas a Maria de Fátima ela não é muito de pensar nos outros, não. Lembra que ela arquitetou o atropelamento da Gilda? Então, ela arquitetou com o César e o Olavo. Não pensou, poderia ter acontecido algo pior. Se o Olavo tivesse vacilado ali, poderia ter acontecido algo pior, algo que não dá para você controlar, né? E ela vai ali ter a dor na consciência, né? Vamos ver o que vai acontecer pela frente também em relação à Dona Maria de Fátima. E, por fim, gente, vai ter aí o dilema de Odete Roitman. Odete, a gente também vai ver isso no final do mês de agosto, na última semana de agosto, parece que vai ao ar para o telespectador ver a reconstituição do acidente que vitimou o Leonardo, tá? Era um carro onde estava dentro do carro a Odete, a Heleninha, o Leonardo e a Nise, que era a governanta deles, tá? E aí o carro capota, fica em chamas, as pessoas que estavam dentro do carro conseguem salvar e elas conseguem salvar o Leonardo. Então a Odete vai reviver esse acidente de forma também que o telespectador possa ver como se deu, né, esse salvamento aí do Leonardo na questão do acidente, como ele conseguiu sobreviver. E vai vir ao ar ela com dor na consciência. Por quê? Porque a Odete vai descobrir que o Leonardo é compatível com o Afonso para fazer o transplante de medula óssea para o Afonso para que ele possa ficar curado da leucemia. Então, gente, para quem me perguntou, quando eu coloquei esse vídeo bem aqui, ó, se falaram, então o Afonso não vai mais ficar doente, já que ele não é filho da Odete, sim da Celina, então meio que perde o sentido, né? Porque tudo parece que está ali. A Manuela Dias parece que tentou englobar tudo, né? Ela tentou ali botar o fato do Leonardo estar vivo, com o descobrimento, a descoberta da doença do Afonso, a possibilidade do Leonardo ser o doador em potencial, e aí a Odete entrar em crise de consciência e ter que revelar que ele não morreu, que ele está vivo para poder salvar a vida do Afonso. O fato é que eles não precisam ser irmãos, né, de fato, para que uma pessoa possa ser doadora de medula óssea para outra que tem leucemia. Isso porque existe até banco, né, de doadores e pode ser qualquer pessoa. É mais difícil você encontrar uma terceira pessoa como doadora, mas não é algo impossível. No caso, eles são primos, né? O Afonso, filho da Celina, o Leonardo, filho da Odete Roitman, e aí a Odete vai descobrir que o Leonardo é compatível, sim, para fazer a doação para o Afonso, e ela vai entrar num tremendo dilema se ela revela ou não para a família, e nesse dilema ela fica recapitulando, né, relembrando tudo o que aconteceu naquele fatídico acidente, né? E aí o público vai então ficar por dentro disso, mas então, gente, dentro desse desdobramento, a doença do Afonso está aparentemente mantida aí no roteiro, tá? Até porque ela vai ficar nesse dilema justamente por conta do Leonardo ser compatível para fazer a doação de medula óssea para o Afonso. Bom, essas são aí as fofoquinhas que a gente tinha para contar para vocês aqui nesse primeiro momento, mas ainda vem muitos vídeos nesse final de semana. Então, se você não está inscrito, inscreva-se, ative as notificações e não esquece, né? Dá aquela força pra gente, dê seu like, seu hype nessa publicação. A gente volta a qualquer momento com mais novidades. Um beijo, até mais, tchau!